Eu converso agora com o Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, a quem eu começo agradecendo pela presença, desejando uma ótima noite e desejando também paciência, equilíbrio, concentração, para a gente lidar com as informações da Casa Branca, Will, que chegam a cada 5 minutos. Hoje, por exemplo, foi uma enxurrada de decretos presidenciais, os últimos agora há pouco, e o jogo mudou de novo. Se é confuso para nós, jornalistas, eu imagino que seja 2 vezes mais confuso para vocês, analistas e estrategistas, porque o jogo está acontecendo e a regra da partida vai mudando com a bola no campo. Boa noite, Will. E eu já emendo o que a gente consegue extrair de plano, se é possível fazer alguma coisa, porque é o seguinte, México, 90 dias de pausa. Agora, Canadá era 25, passou para 35 no estalar de dedo, na calada da noite. Também reajustes a outros tantos países. E aí tinha um asterisco no último documento da Casa Branca que diz: e país que não está nessa lista aí vai ganhar 10%. Mas pode ser que amanhã a regra mude de novo. Qual que é a leitura que você consegue fazer para a gente começar por aí, Will? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Vale. Obrigado pela oportunidade. De fato, tem sido dias conturbados, de muitas mudanças, mas a verdade é que, se você olhar, a gente começa a ter definições. Talvez eu esteja olhando pela ponta positiva, né? O copo meio cheio, né? Se até pouco tempo atrás tinha muita incerteza, mais e mais, a gente está chegando aí num limite, em data definitiva de implementação da ideia do vai ou racha, né? E as tarifas estão sendo implementadas, o Trump mesmo comemorando uma arrecadação. E, em geral, você vê que a leitura geral do mercado é que, assim, bom, 15% de tarifa média não está tão ruim. Veja que, se você, falando em tarifas, voltando no tempo, os 15% era já um patamar relativamente elevado. Implementação de tarifa seria algo muito ruim, esse era o consenso, né? Bom, o Trump, do seu jeito, ainda que muito questionável, ele está conseguindo, né, fechar acordos onde o outro lado se mostra relativamente satisfeito. A Europa foi assim, né? O chanceler alemão comentou, o primeiro-ministro irlandês também, a primeira-ministra italiana também comentando que os 15% estão ok, mantém um bom relacionamento com os Estados Unidos. E eu acho que a lição que fica é que negociar pode gerar um efeito ou um impacto melhor para suas economias. O México está aí para mostrar isso. Eu postei nas minhas redes sociais um gráfico que mostra exatamente isso. A tarifa inicialmente apresentada e depois pós-negociação. Em geral, essas tarifas todas elas caíram. Então, negociar é o caminho. Pragmatismo, né, é o caminho. Que não dá para deixar a ideologia tomar conta, e assim isso fica o recado para o Brasil. Will, deixa eu levar nossa conversa para o seu campo de maior expertise, as bolsas, olhando para a NYSE, né? New York Stock Exchange, a maior bolsa de valores do mundo, Nova York. Tudo bem que hoje não foi o melhor dia da história, teve ali um terreno negativo, mas estas semanas, no plural, a gente tem acompanhado, inclusive aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, os balanços das empresas, tirando uma ou outra, né? A Apple teve alguns dados negativos, que saiu agora no finalzinho da tarde, começo da noite, mas teve algumas previsões ali que os analistas esperavam mais, veio menos, mas Meta, Amazon, Microsoft começa a chegar ali nos 4 trilhões de dólares, rivalizando com essa marca, a Nvidia, ou seja, setores da economia americana, se eu posso colocar sim, principalmente essas que me vêm à cabeça de tecnologia, indo muito bem, obrigado. A tendência com tarifaço, sem tarifaço, 90 dias para a China, agora para o México, isso pode contaminar alguns setores que têm ido muito bem, a exemplo, esses de alta tecnologia? Existia muito receio, mas a verdade é que a resposta para a Bolsa Americana está nas máximas históricas, ela está sendo dada aí pelas empresas nos seus resultados corporativos, né? Se você pegar um gráfico do lucro por ação do S&P, né, ou seja, a quantidade de lucro que, em geral, todas as empresas, de forma somadas, elas entregam, e comparar isso
com o S&P, esse número índice, né, que representa uma média da Bolsa Americana, você vai ver que existe uma correlação elevada, né? Ou seja, esses dois índices, eles andam relativamente juntos. E faz sentido, né? Ou seja, as ações, elas refletem a lucratividade das empresas. E o que a gente tem visto nessa safra de balanço foram empresas que reportaram lucros crescentes. O resultado do Google foi muito forte, o resultado da Microsoft foi forte, Meta bateu também, a Amazon também bateu, ainda que, obviamente, com certos nuances, e até mesmo a Apple, que vinha tendo dificuldade, voltou a apresentar crescimento de receita, inclusive conseguiu crescer na China, um mercado que ela vinha enfrentando dificuldades. Então, a realidade é que assim, a economia americana, a roda continua girando. Essa semana a gente teve dados do PIB mostrando um crescimento de PIB de 3%, geração de empregos de mais de 100 mil postos de trabalho em um único mês, e isso tudo condizente com uma taxa de crescimento, né, de 2% ou 3%. Que é isso que importa, né? Para quem investe, você está investindo em negócios e esses negócios estão continuando indo bem, conseguem continuar gerando retorno, né? Gerando crescimento, e é isso que importa para os acionistas. Então, acho que para quem tem medo de investir nos Estados Unidos, acho que tem duas macroeconomias acontecendo. Uma que se fala muito dos ruídos, das tarifas, dos receios, e outra que, de fato, é a macroeconomia real, ou seja, onde a economia, a roda continua girando. Will, a gente se fala semanalmente. Eu lembro lá atrás, nessas nossas conversas, aparecia a palavra recessão. De repente ela sumiu. Está cada vez mais distante aí do nosso vocabulário semanal aqui ou não? Recessão nos Estados Unidos, é claro. Olha, Valéria, eu diria que sim, e essa semana foi uma semana muito forte, muito importante. Amanhã a gente ainda tem um dado que é o dado de mercado de trabalho americano, o chamado payroll, né, o principal relatório do mercado de empregos nos Estados Unidos, para mostrar, ó, está gerando emprego, não está, a economia está saudável, mas em geral o que você tem visto são dados que mostram que a economia está saudável. O próprio indicador de inflação mostra isso, a inflação não houve ela não cedeu tanto quanto se imaginava, quer dizer, ou seja, que os consumidores estão consumindo seus bens e seus serviços. Então, de fato, a ideia de uma recessão na economia americana, derivada de uma política comercial muito agressiva do Donald Trump, de uma política perdão da redundância, uma geopolítica muito forte, muito agressiva, todos esses receios que se tinham em relação àquilo que poderia acontecer com a economia americana nesse ano 2025 ainda não aconteceram. Obviamente que uma recessão pode sempre acontecer ali ou depois. Primeiro mandato Trump, existia muito receio em relação à possibilidade de uma recessão. Acabou acontecendo por conta de um vírus que surgiu lá na China. Mas, enquanto isso, a economia americana segue crescendo, segue gerando empregos e esse medo de recessão ele vai se afastando. E, de novo, safra de balanços aí acontecendo, e o que a gente tem visto das empresas, acho que das Big Techs aí, só a Amazon chamou atenção para o receio de tarifa e até citou a palavra recessão. Fora isso, não vejo mais ninguém falando disso, não. Agora, Will, claro que boa parte da nossa audiência é de investidores. Tem gente que gosta muito do risco, do mercado de ações. E aí, para a gente encerrar o nosso papo dessa semana, os feijões mágicos, sabe aquele que você põe e tem certeza que vai virar uma árvore gigante diante do que você está vendo? Para esse semestre que já começa a caminhar aqui, para o segundo semestre de 2025, quais seriam esses feijões mágicos? Porque saiu uma outra ordem executiva, um outro decreto do presidente Donald Trump, forçando, não tem outra palavra, não tem outro verbo, as farmacêuticas a diminuírem o preço nos Estados Unidos. Depois eu fiz um levantamento, o preço do medicamento prescrito, né, aquele que você tem que comprar no balcão, mostrar a receita médica, caríssimo nos Estados Unidos em comparação com outros países, na América do Norte, na Europa, 700% em média mais caro nos Estados Unidos do que na Turquia, por exemplo. Teoricamente, estou ligando uns pontos aqui para pensar que o remédio fica mais baixo, as pessoas consomem mais, burlam menos a prescrição porque aquilo é muito caro, não vou tomar o remédio e tal. Tendência de aumentar o consumo, volume de remédios nos Estados Unidos. Isso pode mexer, talvez, aí é um chute meu,
estou perguntando para você que é o especialista, nas ações das farmacêuticas. Mas tem o lado contrário, talvez faturem menos. Aí que eu estou chegando com a expressão dos feijõezinhos mágicos, né? De tudo isso que a gente viu até nesse primeiro semestre de Donald Trump, quais podem ser aí os feijões mágicos que vão virar árvores gigantes no segundo semestre na Bolsa Americana? Excelente pergunta, Favalho. Até cocei a cabeça, né? Sempre é difícil esse tipo de pergunta, né? Mas eu diria assim, em geral, o valuation da Bolsa Americana ele se mostra um pouco esticado porque ele pondera bastante as empresas de tecnologia e essas hoje negociam a múltiplos muito elevados, né? Não só porque estão nas máximas, mas hoje, proporcionalmente ao seu lucro, você já paga pelo um crescimento futuro. Tá, mas elas têm conseguido entregar, elas têm conseguido gerar bons lucros, bons retornos, enfim, e por isso elas acabam performando muito bem e por isso tem ajudado o índice a atingir novas máximas. Mas, em geral, o índice da Bolsa Americana se mostra um tanto quanto caro, por assim dizer. Então, vale a pena a seletividade. O setor de healthcare, ou de saúde, como você comentou, ele passa por muitas mudanças de regulação. O Kennedy Jr., que é o atual cara que cuida do setor de saúde nos Estados Unidos, ele tem uma visão realmente eu diria, digamos assim, progressista, digamos assim, no sentido de querer mudanças, muitas mudanças no setor, e isso gera sempre perdedores e vencedores. Então, esse é um setor que não veio performando bem, salvo raras exceções, assim, pode ser uma alternativa, né, para os investidores que gostam de risco. Outro, né, se fala muito em cortar juros, há muito tempo vem se falando isso. O Fed não descarta, mas ele tem jogado mais para frente. Agora, no momento de que eventualmente isso aconteça, os cortes de juros, né, o mercado imobiliário é um que tende a se beneficiar, o próprio Donald Trump vem falando bastante isso, então você tem ali as home builders, as empresas construtoras, os fundos imobiliários e por aí vai, também são um setor que podem se beneficiar. E eu diria também setores subjacentes à tecnologia, que não necessariamente sejam só as big techs, mas que se beneficiam de todo esse desenvolvimento que a gente tem visto de AI, de cloud e por aí vai. Eu acho que tem algumas derivadas interessantes dentro de tecnologia, até porque quando você fala em tecnologia nos Estados Unidos, é um setor muito amplo, muita coisa usa tecnologia e hoje é um setor cada vez mais preponderante na economia americana. Queria agradecer a conversa semanal que eu tenho com Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Até semana que vem, Will. Bom restinho aí de quinta, sexta, sábado e domingo fabulosos para você. A gente retoma a nossa conexão na próxima semana. Tchau!